Graça e paz, meus irmãos. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Ageu. Para quem tiver dificuldade de achar, vai lá no Novo Testamento e vai voltando. O terceiro livro de trás para frente, nós achamos lá o livro de Ageu. Nós faremos a exposição do primeiro capítulo hoje. E pela graça de Deus, em uma próxima oportunidade, o capítulo 2, que seria a continuação, tá bom? Então deixem aberto, por gentileza, a Bíblia de vocês, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Antes de nós lermos, eu queria fazer uma pequena introdução, contextualizando essa profecia de Ageu, tá bom? Então pensem, meus irmãos, que o povo de Deus estava vivendo escravo no Egito. Então Deus interveio, liberou o seu povo, o conduziu pelo deserto em direção à terra prometida. Um pouco antes de o povo entrar na terra prometida, vocês podem encontrar isso em Deuteronômio 28, Deus anuncia as bênçãos advindas da obediência e as maldições advindas da desobediência. Mesmo assim, depois de dito isso, o povo entrou, por meio de Josué, entrou na terra prometida. E aí nós temos juízes governando o povo de Israel por um período. Depois esses juízes são sucedidos por reis. Então nós temos o primeiro, Saul. Depois nós temos Davi. Depois nós temos Salomão. E na sequência, o filho de Salomão que deveria assumir o reino é Roboão. E acaba por desobedecer a Deus e não ouvir o conselho dos mais antigos. Acabou causando uma divisão do reino. Aí nós temos o reino do norte, sendo governado por Jeroboão, e o reino do sul, governado por Roboão, filho de Salomão. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. E assim foram, reis no norte, reis no sul. Os reis do norte, todos fizeram aquilo que desagradava a Deus. Todos foram rebeldes a Deus, todos foram desobedientes, levaram o povo à rebeldia, à idolatria, e Deus os puniu. Então, no ano 722, lembrando que naquela época se contava o ano de trás para frente, tá? Então, ano 1000, ano 900, 800, até o zero, Cristo, zero tempo, e começa a ordem crescente. Então, no ano 722, Deus levanta o Império Assírio para exercer juízo no Reino do Norte. O Império Assírio vai, destrói a capital Samaria, destrói o Império do Norte. O Reino do Sul ainda tinha alguns reis que eram obedientes a Deus, então o juízo demorou um pouco a chegar, mas eles também eram desobedientes, rebeldes e idólatras, até que no ano 586 a.C., Deus levanta o Império Babilônico para que exercesse o juízo contra o Império do Sul, na figura do rei Nabucodonosor. E ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, leva o povo cativo para a Babilônia, onde eles deveriam ficar e permanecer ali cativos por 70 anos. Então, passaram esse período de 70 anos, o Império Babilônico ele cai pelo Império Medo-Persa. Então, o Medo-Persa vai lá, destrói o Império Babilônico e aí passa a administrar o povo judeu que estava ali cativo. E Ciro, primeiro o rei persa que estava ali, ele escreve um decreto falando que o povo deveria voltar para Jerusalém com o intuito de reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído por Nabucodonosor. Ciro e o Império Medo-Persa acreditava que favorecendo os reis de outros países, eles também seriam beneficiados por isso. Então, há uma primeira leva de judeus que voltam para a antiga região de Jerusalém, isso no ano 538 a.C., e quem estava liderando esse povo era Zorobabel, o governante político, vamos dizer assim. Então, eles retornam, aproximadamente 50 mil judeus, voltam para Jerusalém, e eles começam a reconstruir a cidade que havia sido totalmente destruída, inclusive o templo. Eles acabam reconstruindo o altar,
as práticas do holocausto voltam a funcionar, só que quando eles vão colocar os alicerces do templo de Jerusalém para construí-lo, eles começam a sofrer perseguições do povo que habitava naquela região. Podemos chamá-los de samaritanos. A Bíblia vai chamá-los de inimigos do povo de Deus. E eles começam a sofrer pressão desse povo. Por meio dessa pressão que eles estavam sofrendo, esse povo samaritano quis participar da reconstrução do templo. Zorobabel e os líderes não permitiram, pois eles não eram povo de Deus, eram inimigos de Deus. Talvez eles queriam ajudar por algum motivo obscuro, talvez ser uma pedra de tropeço para o povo. Então eles vão e eles informam o novo imperador do Império Persa que, se eles construíssem aquele templo de Jerusalém, eles seriam uma pedra no sapato do Império Persa. Então eles mandam essa mensagem para o novo imperador, que era o Artaxerxes. E ele fala: se você tem dúvida que essa cidade um dia foi rebelde, olhe nos arquivos aí da Babilônia, que vocês vão ver que, se aquele templo for reconstruído, esse local, Jerusalém, se tornará uma pedra de tropeço para vocês. E aí Artaxerxes vai, olha nos documentos e vê que eles tinham razão e decreta que a obra seja suspensa. Eles voltam com essa mensagem e aí o povo para a reconstrução do templo de Jerusalém. E passam a se preocupar com a vida deles, passa a recuperar as casas, os comércios e tudo mais, a cidade, e essa obra fica suspensa por um grande período, para ser mais exato, por 15 anos. Artaxerxes cai e entra um novo imperador persa, Dario. Dario assume, e no segundo ano do reinado desse novo imperador persa, Dario, depois de 15 anos parada a reconstrução do templo de Jerusalém, Deus levanta alguns profetas, em especial Ageu e Zacarias. E ele manda para Ageu 4 profecias. Nós veremos a primeira hoje. Se Deus quiser, em outra oportunidade, as outras 3. E essa profecia está no primeiro capítulo de Ageu. Leitura que nós faremos agora. Eu peço que os irmãos acompanhem, por gentileza. Ageu 1, de 1 a 15. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque,
o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Oremos, meus irmãos. Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento e nós te pedimos que o Teu Santo Espírito conduza a exposição da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que a Tua palavra ache guarida em nosso coração e que sejamos moldados por meio dela. Assim nós te pedimos e em nome de Jesus te oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é: qual tem sido a prioridade da sua vida? É disso que o texto trata. Inversão de prioridades. E nós veremos, primeiro ponto, qual foi o pecado que o povo de Deus cometeu. O segundo ponto, quais as consequências do pecado. E o terceiro ponto, qual a solução para esse pecado que o povo havia cometido. Então o texto, meus irmãos, é muito claro ao dizer que o povo disse, naquele período de suspensão e já com um novo rei lá na Medo-Persa, que tomou a região da Babilônia, dizerem assim: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Vejam que o povo não estava mexendo na obra de Deus, não estava reconstruindo o templo por achar que não era importante. Eles apenas inverteram as prioridades. Eles deixaram o templo em ruínas para se dedicar às suas próprias coisas, aos seus próprios interesses. Deixaram a casa de Deus em ruína. E o que isso representa para nós e o templo representava para o povo naquela época? O templo de Jerusalém, esse templo era o templo que foi construído por Salomão, ele representava o local de comunhão de Deus com o seu povo. Era ali que Deus se fazia presente e se manifestava, e havia comunhão entre ele e o seu povo. E as pessoas estavam achando que era mais importante elas cuidarem das suas próprias vidas, dos seus próprios negócios, do que se dedicar em reconstruir o templo, para voltar a buscar comunhão com Deus, a buscar aprender com Deus, a buscar receber as bênçãos de Deus, a presença de Deus entre o povo. E aí no versículo 4, Deus manda a mensagem: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Então o povo havia invertido uma prioridade essencial, pois quando eles foram libertos da Babilônia para voltarem para Jerusalém, a prioridade era a reconstrução do templo. Nós vemos isso lá em Esdras, no capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Ciro que fez o decreto, aquele Ciro que tinha destruído o Império Babilônico. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, subir porque Jerusalém ficava numa região mais alta. Suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então o povo voltou para lá e eles não estavam enganados sobre o objetivo de eles estarem voltando. O objetivo era claro: eles deveriam reconstruir o templo. E por pressões, foi suspensa essa obra, e parece que eles se acomodaram. Pressões, um decreto que suspende, vou cuidar da minha vida. E os anos foram passando.
Os anos foram passando, o imperador cai, o outro assume. Deus ainda foi misericordioso, esperou 2 anos. Vocês percebem que a profecia é 2 anos do reinado do novo imperador da Síria, da Pérsia. E mesmo assim o povo não havia voltado para reconstruir o templo de Deus. Então nós vemos aqui qual é o pecado bem claro: inversão de prioridade. Quantas vezes na nossa vida nós temos invertido as prioridades? Qual é a prioridade da nossa vida hoje? Continua sendo a mesma. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O nosso objetivo continua sendo o mesmo. Jesus Cristo, um pouco antes de ascender aos céus, ele deu a missão ao seu povo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, edifiquem-se mutuamente. Então as ordens continuam a mesma, e esse templo, que antigamente era o local específico onde Deus aparecia e falava com o seu povo, hoje nós temos a representação das igrejas. As igrejas exercem esse papel que antigamente era exercido pelo templo de Jerusalém. O povo de Deus, eleito e reunido a fim de adorá-lo, a fim de ser edificado pela exposição da palavra, pelos louvores, pelas orações. Um povo que deveria se movimentar para reconstruir o templo que está ainda destruído. Que templo? Quantas igrejas poderiam ser construídas se, por exemplo, os irmãos fossem mais fiéis naquilo que fazem com seus recursos financeiros? Porque aqui, vocês percebam que a questão econômica é o foco, porque o povo estava usando os recursos financeiros deles para edificar as casas. Então o problema aqui não é questão financeira, não é questão que o povo estava à míngua, não é questão que o povo estava na miséria, não tinha o que comer. O povo tinha recursos, eles estavam melhorando as suas casas. Em outra versão diz que eles estavam morando em casas apaineladas. Então eles estavam morando em casas belas, bonitas, mas estavam fazendo mau uso dos recursos que Deus estava dando a eles, deixando a obra de Deus parada. E Deus fica insatisfeito com eles porque eles estavam fazendo isso. Tanto é que Deus chama este povo, ao invés de ele falar meu povo. Aqui mostra a insatisfação que Deus estava por causa disso. Eu acredito que a maior parte dos irmãos aqui saibam que eu sou daqui, mas sou de São Paulo também. Então eu pertenço ao presbitério lá de São Paulo, Presbitério Unido de São Paulo. E o nosso presbitério lá em São Paulo, meus irmãos, eles recentemente receberam algumas igrejas que passaram a fazer parte, que são dos Estados Unidos. E um dos problemas que o pessoal que está, os pastores e líderes que estão pastoreando igrejas nos Estados Unidos, eles falam para nós, é uma dificuldade que eles têm, porque a maior parte dos estrangeiros que vão para lá estão à busca do famoso sonho americano. Então eles vão atrás de uma condição de vida melhor, começam a trabalhar arduamente, e às vezes a prioridade que seria buscar a Deus acaba sendo deixada de lado. Eles correm atrás dos seus próprios sonhos, de ganhar dinheiro, de crescer, de enriquecer. Não que isso em si seja o pecado, de você ganhar bem, de você ter recursos, de você buscar conforto para si e para a sua família. O problema é a inversão disso, colocar isso como sendo o norte, a parte principal da sua vida, enquanto as coisas de Deus vão ficando de lado. E eles relatam muito essa questão, e é uma questão que atinge a nós também aqui no Brasil. Muitas pessoas que buscam conforto, buscam viver materialmente bem, mas esquecem do básico, esquecem de buscar comunhão com Deus, esquecem de buscar a obra de Deus, esquecem de se envolver com missões, esquecem de se envolver com discipulado, esquecem de se envolver no estudo da palavra. Então, algumas aplicações que nós temos desse primeiro ponto. Quantas pessoas já não se deram bem orando a Deus pedindo um trabalho e quando arrumam esse trabalho deixam, por exemplo, de ir à igreja? Porque eu estou muito cansado. Ficou 5 anos desempregado, ora a Deus, Deus dá um trabalho, mas agora a pessoa trabalha tanto que não consegue ir à igreja, por exemplo. Não inverta a prioridade da sua vida. Então, aquele que ora por trabalho, ao receber esse trabalho, reconhecendo que é Deus quem dá, não inverta a prioridade. Busquemos comunhão com Deus.
estejamos presentes, estejamos assíduos nos cultos à igreja, pois é um privilégio estarmos aqui. Quantas pessoas estão neste exato momento correndo atrás dos seus próprios interesses, enquanto nós estamos aqui reunidos nesta manhã, a fim de adorarmos um único Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá os nossos bens materiais, os confortos, o trabalho, saúde, etc. Principalmente a salvação em Jesus Cristo. Então muitas pessoas estão como o templo estava de Jerusalém, com as suas vidas interiores destruídas. Isso por meio da falta de busca por mais comunhão com Deus, como nós vamos ver aqui no segundo ponto que nós entraremos agora. Então, o primeiro pecado deles, a inversão das prioridades, era isso que eles estavam fazendo e é o que nós podemos estar fazendo hoje também. O segundo é as consequências disso. O que Deus fez ao observar que o povo estava invertendo as prioridades? Deus não ficou parado. Lá em Provérbios 15:3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe, ele acompanhou o que o povo estava fazendo. Ele viu qual era o problema do coração do povo que estava invertendo as prioridades. E ele faz isso conosco hoje também. Não podemos nos esconder de Deus. Ele sabe o que está em nosso coração. Então, segundo, quais foram as consequências daquilo que Deus fez? Nós podemos observar a partir do verso 6, que faz um paralelo com Deuteronômio 28, que eu falei anteriormente, das maldições advindas da desobediência. Vejam o que Deus faz. A partir do verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então eles estavam trabalhando à toa, correndo atrás de coisas, mas Deus estava impedindo que as bênçãos dele mesmo, de Deus, deixassem de chegar ao povo. O povo que era povo que trabalhava na roça, trabalhava no mato, precisava de condições do tempo para ter o próprio alimento, precisava de chuva, precisava das condições. Deus estava retendo isso. Deus não estava dando as bênçãos que o povo queria, porque eles haviam invertido as prioridades. Se vocês puderem abrir em Deuteronômio 28, vocês vão ver um paralelo bem interessante aqui. Deuteronômio 28, a partir do verso 15, diz assim: se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Esse foi o alerta que Deus deu antes de o povo entrar na terra prometida. E aí ele vai dizer o que viria para eles. Vê como é semelhante àquilo que nós vemos em Ageu. Verso 29. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Ou seja, se invertessem as prioridades, não prosperariam nos seus caminhos. O versículo 29 é o que eu acabei de ler. Depois nós vemos o versículo 38. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Ou seja, ele anunciou, vocês vão plantar muito e vão colher pouco, porque vocês estão invertendo as prioridades. E por fim, versículo 48. Por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Então, Deus anunciou aquilo que ele faria caso o povo deixasse de segui-lo. Então, Deus, meus irmãos, está sendo fiel à aliança dele. Ele fez uma aliança com o povo, ele deu as regras do jogo. O povo não cumpriu e Deus começou a atuar para que o povo acordasse e voltasse a fazer o que Deus queria que eles fizessem. Então nós vemos, semearam muito, colheram pouco, nós vemos insatisfação, nós vemos que eles ganhavam dinheiro, mas do jeito que entrava, saía, não sobrava nada. A partir do verso 9 diz, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Então o próprio Deus
afirma que ele estava dissipando aquilo que o povo estava recebendo, porque eles estavam invertendo as prioridades. No verso 11 ele diz: fiz vir a seca, foi Deus quem mandou, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Ou seja, vocês inverteram as prioridades, vocês vão trabalhar à toa. Vocês sofrerão consequências vindas de mim, Deus, porque vocês inverteram as prioridades, como nós vemos na sequência. Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Então Deus mandaria tudo isso. Mas é interessante, meus irmãos, o motivo pelo qual Deus estava mandando todas essas dificuldades para o povo. E o motivo é muito lindo de se ver. Deus estava disciplinando o seu povo para que o seu povo se arrependesse e voltasse para Ele. Ou seja, até essas ações que Deus toma, aponta para o aspecto da misericórdia de Deus. Pois Ele estava disciplinando o seu povo a fim de que o seu povo voltasse para Ele. Nós vemos exemplos desse modo de Deus agir, por exemplo, em Amós, vemos em Apocalipse também. Só a título de exemplo, lá em Amós, nós vemos o seguinte, Deus falando assim: deixei vocês ficassem sem ter o que mastigar, ou seja, dei a fome em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. E ele conclui: mas vocês não se converteram a mim. Então lá em Amós nós vamos ver Deus agindo também dessa forma, a fim de que o povo voltasse a Ele, mas o povo continuava rebelde e fugindo dele. E em Apocalipse nós vemos isso também, ao tocar da sexta trombeta, nós vemos lá em Apocalipse 9, versículos de 13 a 21, não leremos todo a passagem por causa do tempo, mas se os irmãos quiserem ler depois, é importante, é interessante, vai trazer muita elucidação. Apocalipse 9, de 13 a 21. Lá vai dizer também que Deus mandou flagelos, mandou dificuldades. Por exemplo, a partir do verso 20 diz assim: o resto da humanidade, aqueles que não foram mortos por esses flagelos que Deus já havia mandado, não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E aí no versículo 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então Deus utiliza esse modo de agir a fim de que o seu povo volte para Ele, se arrependa daquilo que está fazendo e volte a reordenar as prioridades novamente. Então, como aplicação desse segundo ponto, nós podemos analisar e avaliar a nossa vida, e isso nós devemos fazer, porque só nós podemos avaliar se as nossas prioridades estão no lugar certo ou não. Nós não temos, por meio do comportamento de outra pessoa, falar: esse aí está invertendo as prioridades. A pessoa tem que falar isso, por meio da obra do Espírito Santo, que vai apontar se ela está invertendo as prioridades ou não. Então, Deus pode estar hoje insatisfeito conosco, e pode estar utilizando da disciplina dele para conosco, a fim de que nós observemos que estamos agindo de maneira incorreta, e que nós reordenemos as nossas prioridades. O modo de agir de Deus foi sempre o mesmo. Deus é o mesmo hoje e sempre, não muda. E Ele nos disciplina. E disciplina por quê? Porque Ele nos ama. Então, as prioridades invertidas na nossa vida, às vezes, está nos levando para o buraco e nós nem sabemos. Às vezes, a nossa vida está um nó que não desata por conta de prioridades que nós estamos deixando de lado. Então, a nossa prioridade tem que ser sempre Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, e não os nossos próprios interesses. Uma das marcas de um discípulo de Cristo é justamente renunciar à própria vida ao seguir Cristo. Então, nós devemos fazer isso, buscar
estar atentos àquilo que está acontecendo na nossa vida, como nós vamos ver agora no último capítulo, que é a solução para esse pecado. Vimos qual é o pecado, que é a inversão. Vimos as consequências do pecado, que é a mão de Deus pesando sobre o povo, a fim de trazer arrependimento e retorno. E agora nós vamos ver a solução. Qual é a solução? Versos 5 e 7 de Ageu. Diz assim: considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 7. Considerem o que tem acontecido com vocês. Ele repete a mesma instrução. Aqui, meus irmãos, nós temos uma clara instrução para que seja feito um autoexame da nossa vida. O profeta falou para aquele povo: observem o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês estão plantando muito, colhendo pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês estão insatisfeitos. Vocês estão trabalhando muito, ganhando muito, mas isso que você está ganhando está saindo no saco furado, não sobra. Observe aquilo que está acontecendo na sua vida, que é uma aplicação para nós hoje. Façamos esse autoexame. O que nós temos feito? Como está a nossa vida? Olhemos para trás. Será que a nossa vida não está parecida com aquilo que estava acontecendo com o povo lá daquela época? Será que Deus não está nos chacoalhando a fim de que nós acordemos e observemos que as prioridades na nossa vida estão todas bagunçadas e Deus está lá no cantinho? Então, a primeira solução que ele dá aqui: considerem o que tem acontecido com vocês, façam um autoexame, olhem para o passado, olhem para a família, olhem para a vida de cada um, veja faça uma retrospectiva, o que tem acontecido na minha vida e avalie. E na sequência, o que ele diz? Verso 8: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então ele diz: vão lá, façam, uma retrospectiva da vida de vocês, avaliem como vocês estão vivendo, agora vão lá, peguem madeira, tragam para cá e voltem a reconstruir o meu templo. Eu serei glorificado nisso. Ou seja, os povos de outras nações observariam o templo, o local onde Deus se manifestava, junto com o seu povo reunido, onde bênçãos acontecia, onde Deus falava com o seu povo, alimentava o seu povo. E os outros povos olhariam para aquela cena e glorificariam a Deus por causa daquilo que acontecia ali. Será que hoje, meus irmãos, o povo que não é crente pode observar uma igreja e falar, glorificar a Deus naquela igreja? Observar que aquela igreja glorifica a Deus, aquela igreja é fiel, aquela igreja anda nos caminhos do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui, e que se aplica a nós como igreja também. As pessoas olharem a nossa igreja e glorificarem a Deus. Eu não estou dizendo que aqui só tem santo. Num sentido sim, Todos somos santos, separados, povo de Deus. Mas não somos impecáveis, não é isso que eu estou dizendo. Mas é um povo que avalia a sua vida, é um povo que se arrepende, é um povo que abandona o pecado, é um povo que luta pela santidade, buscando viver para agradar a Deus em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que deseja, em todas as prioridades da sua vida. Verso 12, ele diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador político, como eu disse, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, aqui o líder religioso, e todo o remanescente do povo, fizeram o quê? Atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. Então o povo ouviu a palavra do profeta, avaliou a sua vida e atendeu a mensagem de Deus e começaram a reconstrução do templo. Se Deus nos permitir, em outra oportunidade nós vamos ver o que aconteceu para frente, mas que fica aqui só o spoiler, eles reconstruíram o templo. Então aqui eles voltam a reconstruir, eles voltam a trabalhar. E veja uma atitude que o povo teve. E o povo temeu diante do Senhor. Temeu no sentido de, teve medo mesmo. Temeu. Por quê? Porque Deus estava disciplinando eles. O povo temeu e agiu. E trabalhou. E voltou a fazer o que se esperava que eles fizessem. E agora nós vemos, meus irmãos, no verso 13,
uma mensagem de consolo que consola aquele povo e nos consola hoje também. Veja o que o profeta disse. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Então Deus havia disciplinado o povo se arrependeu, voltou a trabalhar, e Deus manda essa mensagem maravilhosa para aquele povo, dizendo: vocês foram rebeldes contra mim, vocês inverteram as prioridades das suas vidas, vocês viveram 15 anos invertendo as prioridades, buscando os seus próprios interesses, porém, eu estou com vocês. A mesma mensagem que Deus nos manda hoje. Deus está conosco. Somos rebeldes, somos idólatras, somos pecadores, mas Deus não nos abandona. Ele está conosco. Temos invertido as prioridades da nossa vida. Temos buscado nossos prazeres, nosso conforto, viver de modo que agrade a nós mesmos, mas nós devemos nos arrepender e Deus nos manda a mensagem: eu estou com vocês. É a melhor mensagem que poderíamos receber, porque sem Ele nós não poderíamos fazer nada, nem se arrepender daquilo que nós estamos fazendo de errado. Nem descobrir que estamos invertendo as prioridades nós faríamos, senão é o Espírito Santo, Deus que habita em nós e nos alertasse. E aí na sequência, nós vemos Deus e o povo unidos, trabalhando juntos. Porque há sempre uma dificuldade em pensar que Deus tem que fazer tudo e nós não temos que fazer nada. Negativo. A Bíblia nos mostra que nós atuamos e Deus atua junto conosco. Por exemplo, verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Vejam que é uma obra de Deus. Deus despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Ou seja, Deus despertou o espírito de todo o povo. Aqui o remanescente é porque é a primeira leva que veio da Babilônia. Viriam depois mais duas. Então, essa primeira leva, o remanescente, Deus despertou o espírito. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Por volta ali de 21 de setembro do ano 520 antes de Cristo. Então Deus despertou o coração do seu povo, da liderança, e fez com que eles voltassem a reconstruir o templo. Essa é uma mensagem muito importante para nós e traz aplicações importantes para nós também. Nós devemos sim orar para que Deus desperte o nosso espírito também, para que Deus desperte o espírito da liderança da sua igreja, o espírito da igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Cristo. Nós podemos e devemos orar por despertar o espírito, para que nós vejamos, para que a escama dos nossos olhos sejam tiradas e nós observemos qual é a verdadeira e real prioridade da nossa vida. Meus irmãos, entrando aqui na conclusão, a ideia principal dessa passagem é: não inverta as prioridades da sua vida. A prioridade da nossa vida deve ser Deus, a obra de Deus e o reino de Deus. Aprendemos também que se nós invertermos essa prioridade, Deus pode nos disciplinar. Deus pode pesar a mão sobre nós, com o objetivo de nos maltratar? Não. Com o objetivo de fazer com que nós voltemos aos caminhos dele, como um ato de misericórdia, pois o pai que ama o seu filho o disciplina, e Deus faz isso conosco. E aí, Deus nos disciplinando, nós devemos observar a nossa vida, fazer um autoexame, verificar aquilo que nós temos feito de errado, nos arrepender disso, e voltar a colocar Deus, a sua igreja e o seu reino como prioridade na nossa vida. E devemos também saber que nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Somos totalmente carentes do Espírito para nos conduzir, nos sustentar e nos fazer ver e agir dessa maneira.
Então oremos nesse sentido, para que Deus desperte o nosso espírito, para que nós vejamos as nossas falhas, aquilo que nós temos feito de errado, que Ele nos sustente, nos dê força para que nós voltemos a priorizar as coisas de Deus e atuemos firmemente na obra de Deus, sempre buscando glorificar o nome dEle e não a nós mesmos. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia da nossa vida, nos dê graça e nos conduza nessa semana que se inicia, para que nós vivamos para a honra e glória do nome dEle. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.